Olá, internauta, saudações, eu sou Rodney Dancas, psicólogo da Cognos Psicologia. E doutor Oliveira, psicólogo da Cognos Psicologia. Hoje nós vamos falar sobre o concurso público de soldado da Polícia Militar, em especial a avaliação psicológica, aos exames psicológicos. Vamos fazer uma interpretação bem legal para você entender todo esse processo que é uma das etapas de eliminação do concurso, né, doutor Oliveira? É isso aí, é uma etapa que acaba reprovando muitas pessoas, né? Acho que um grande número de candidatos ficam nessa parte. Você tem um grande funil, que é a prova objetiva, depois você tem a redação, você atingiu a nota proposta pela Polícia Militar, você vai para as demais etapas. A primeira etapa costuma ser o TAF, e sequencialmente você vai para a avaliação psicológica, os exames psicológicos de caráter eliminatório. O senhor falou que costuma eliminar muitos candidatos. O senhor tem o percentual da eliminação nos exames psicológicos da Polícia Militar de São Paulo? Sim, últimos concursos, um número muito grande, em torno de 80% dos candidatos ficaram por aí. Número elevado, né? Um número bastante elevado ficaram na parte da avaliação psicológica. O que eu tenho aqui em mãos é exatamente o edital da Polícia Militar, e um dos itens fala que o candidato, né, ele vai ser submetido às avaliações psicológicas em acordo com os ditames da ciência psicológica na atualidade, seguindo as regras do Conselho Regional e Conselho Federal de Psicologia. Eu tenho muitas queixas de alunos, de internautas que colocam as suas informações aqui no vídeo e na nossa rede WhatsApp, que eles acreditam que os exames psicológicos da Polícia Militar têm caráter subjetivo, que vai muito da cabeça do psicólogo. O que o senhor tem a dizer, doutor Oliveira, sobre essa interpretação de muitos candidatos que são reprovados? Eu acho que os candidatos, eles trazem sempre, os testes, eles são científicos, eles vão trazer uma realidade daquele momento do candidato, ou momentos, coisas anteriores a ele, né? Então, processos da infância, processos recentes da vida dele, projeções futuras. Então, eu penso que não é da cabeça do psicólogo, mas a avaliação, ela abrange muitos detalhes, que é a fala, o diálogo, a expressão, a maneira que expressa, e mais aquilo que foi produzido, é possível colher as informações e aprovar ou não o candidato. Por que então o senhor acha, né, que tem essa grande queixa dos candidatos falando, né, ou tendo essa impressão que a avaliação psicológica ela tem um viés de ser subjetivo, que o psicólogo esteja talvez agindo da forma dele e não do que a ciência da psicologia, das regras do conselho, da aplicação do... Eu acho que antes de mais nada a gente tem que pensar assim, eu acho que o candidato, quando ele pensa num projeto e o projeto dele é chegar na segurança pública, a preparação ela tem que ser muito antes. Ela não pode ser em cima da hora. Se você tem um planejamento, um projeto de se tornar um policial, né, alguém da segurança pública, se preparar antes é importantíssimo, porque alguns aspectos são colhidos e aí sim nós podemos trabalhar no campo da psicologia através da ciência, promovendo algo que vai ajudá-lo a chegar na frente, lá na entrevista individual e atingir o objetivo e ser um militar. A avaliação psicológica ela vai buscar perfis do candidato. É possível o psicólogo construir um perfil permanente com ressignificação? Porque nem todo mundo nasce policial, né? Você cria o perfil, mas o perfil pode ser aprendido. Vamos lá, a psicologia, o psicólogo, ele vai trabalhar inúmeros aspectos, não importa se isso vem de lá da infância, da adolescência, dos traumas, das inseguranças construídas nesse processo da vida dele, ou algo atual que está impossibilitando ele de pensar de uma forma diferente. Esse é o trabalho do profissional da psicologia. Então, essa preparação ela não pode ser feita por qualquer profissional. Por exemplo, nem sempre um coach vai conseguir ajudá-lo, né? Então, o profissional da psicologia, o psicólogo que estudou 5 anos, fez faculdade durante 5 anos, muitas vezes fez depois pós-graduação ou se especializou em alguma coisa, tem ampla capacidade de fazer com que vocês tenham um melhor resultado. A gente vê hoje nas redes sociais, né,
muitas soluções mágicas, né? Se prepare comigo, faça a inteligência emocional. Isso não está relacionado à ciência da psicologia. Vamos lá. Existem muitas pessoas oferecendo muitas coisas para vocês. Vocês precisam entender que o profissional da psicologia com CRP ativo, que atua no processo, que conhece sobre o processo, vai conseguir ou vai proporcionar muito mais chances, muito mais possibilidades de vocês atingirem os objetivos de vocês. Olhando o edital de soldado da Polícia Militar, que é o nosso foco aqui na Cognos Psicologia, e se você está nos assistindo até agora, está curtindo esse vídeo, desce aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, isso é importante para a gente criar conteúdo. Aqui no edital da Polícia Militar de Soldado fala que os exames psicológicos serão realizados pela banca examinadora, composta exclusivamente por profissionais com registro válido no CRP. Então, isso reforça a ideia de que os testes serão feitos por psicólogos ativos, credenciados e que tenham conhecimento. Podem ser policiais e podem ser não policiais, como isso tem ocorrido normalmente nos concursos da Polícia Militar em São Paulo. Bom, bastante importante que eles estejam ativos. Cabe aí a verificação disso também, né? Se eles realmente estão aplicando, eles estão ativos e tem E como que vocês... o candidato vai saber se ele está ativo? Sim. Cabe perguntar? Cabe perguntar o nome do profissional que está aplicando o teste em vocês, o CRP. Isso pode ser colocado, por exemplo, na lousa, lá no dia da avaliação. Provavelmente vai ter um espaço lá para escrever. Meu CRP é X, né? Meu nome completo é esse. Vocês podem consultar se ele realmente está ativo. Esse tipo de pergunta por um candidato afrontaria algum critério previsto no CRP? Porque quando eu atendo os nossos candidatos, alunos para concurso público, a gente se identifica como psicólogo, a gente passa o nosso CRP, inclusive nesse vídeo aqui embaixo tem os nossos CRPs, né? Vocês podem checar se são ativos. Isso afrontaria um candidato que vai fazer exame psicológico, levantar essa mão, com licença, a senhora é psicóloga, por favor, queira informar o seu CRP. Isso afronta ou é alguma coisa normal na vida dos profissionais de psicologia? Eu acho que as pessoas, quando chegam lá nesse processo, elas já colocam uma certa barreira, um certo medo. Mesmo porque, ao chegarem lá, eles já sabem que eles estão sendo avaliados muitas vezes por profissionais, psicólogos, mas que são militares. Isso já gera um certo constrangimento. Insegurança também. Insegurança. Nada de ilegal perguntar, a pessoa que está lá, ela tem que falar, eu sou psicólogo X, meu nome é esse, meu CRP é esse, acabou, fica livre para consulta. Não tem que ter medo de fazer a pergunta e ninguém vai ser eliminado porque fez esse tipo de pergunta. Aqui no edital de soldado, tem um campo que fala assim: o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da avaliação psicológica, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto, número 2 e borracha. A minha pergunta, doutor Oliveira, e aí vai o aconselhamento, né? Que a gente pode fazer esse aconselhamento genérico, né? Mas ele tem um foco específico, você vai fazer a prova de concurso público. O quanto tempo antes ele chega para a realização da avaliação psicológica? Galerinha, experiência bem ampla nisso, né? Eu sempre oriento todas as pessoas que se preparam na Cognos com a gente. Eu sempre falo, é importante chegar, não cheguem 2 horas antes, 1h30 antes, 1 hora antes. Vocês chegam lá no portão, ficam conversando com um monte de gente, perdem o foco, houve N questionamentos e acabam não se preparando de forma adequada, perdem toda aquela preparação, perdem todo o foco. Chega lá 20 minutos antes, direto para o lugar onde você vai fazer o seu exame, concentrado, sem ficar conversando. Aí vem um, faz um questionamento, vem outro que eu vi ontem no YouTube, eu vi ontem na internet, é assim que eles vão fazer, ninguém sabe o que vai ser feito. Então, cheguem 20 minutos antes na sala, concentração. Esses comentários que ocorrem antes da aplicação dos exames psicológicos, dos testes, eles não ajudam em nada. Esquece, você não vai ajudar em nada, vai fazer vocês perderem o foco. Legal. Doutor Oliveira, aqui olhando o edital de soldado da Polícia Militar, esse propósito desse vídeo, falar exclusivamente aqui na Cognos Psicologia sobre esse concurso, passando orientações. Tem um item que fala assim: caso o candidato tenha sido considerado apto por meio de avaliação psicológica em outro concurso, esse apto não significa nada para a Polícia Militar. É como se ele tivesse uma avaliação falando que está tudo bem,
E essa avaliação a polícia vai descartar. O que o senhor entende nessa posição desse edital com essa escrita? Caso o candidato tenha sido considerado apto por meio de avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público e processo seletivo, essa avaliação não terá validade para esse certame. Então parece que eu entendo aí que se ele participou de outro certame, de algum concurso, talvez aí que não seja da polícia, seria isso? Isso, ele fala que tem até a resolução do CFP, né, em relação a isso. Vamos pensar assim, se ele participou de algum outro certame que não foi da polícia, ele foi avaliado também na parte da psicologia... Vamos falar com as mesmas características, o mesmo perfil. Vamos supor que tem uma avaliação psicológica na polícia, exemplo, na Polícia Militar de Minas Gerais, e ele tem uma avaliação lá positiva e ele vem fazer... ato contínuo, né, sequencialmente, na mesma temporalidade, e ele não passa na Polícia Militar de São Paulo. O que o senhor entende de avaliações psicológicas, falando que ele está apto e a Polícia Militar falando que ele não está? Vamos pensar numa coisa aqui. Imagina lá que o nordestino tem características diferentes das pessoas do sul, enfim... Dos sulistas, né? Dos sulistas, então características diferentes podem ter influência também no processo. Então a gente precisa ter uma avaliação mais ampla aí, então acho que o candidato que vem concorrer no estado de São Paulo, ele tem que ser avaliado aqui com as características daqui. Até porque a psicologia ela tem esse viés de analisar o candidato dentro de uma realidade social. Isso, né? Então a psicologia nunca tirou o viés social, né, e a amostragem da sua localidade, né? Por isso que os testes são feitos em relação às localidades, né? Isso. Não é algo 1 mais 1 é igual a 2, não é só matemática, mas também o contexto social. Mesmo porque até na entrevista individual, muitos candidatos que vêm de outros estados têm sotaques diferentes, formas diferentes de verbalizar, e isso tudo é respeitado, né? Legal. Aqui, olhando o edital de soldado, né, e tem um item que fala: os motivos da inaptidão poderão ser conhecidos. No caso do candidato reprovado no exame psicológico, o senhor falou que chega a 80%? 80% reprova ainda. Os motivos da inaptidão poderão ser conhecidos pelo próprio candidato mediante comparecimento à diretoria de pessoal da Divisão de Seleção e Alistamento, de segunda a sexta-feira, no horário colocado aqui, no prazo de 3 dias úteis a partir da publicação do resultado da etapa. Na verdade, ele vai receber a devolutiva da sua reprovação. Doutor Oliveira, essa é uma pergunta bem interessante que eu faço, do ponto de vista da psicologia. Qual a eficácia do candidato saber o motivo da sua reprovação? De pegar a devolutiva da reprovação. Qual a eficácia? Eu acho que tem uma eficácia quando você pega todo aquele histórico, tudo aquilo que foi aplicado e é mostrado com detalhes, mas muito detalhes sobre aquilo que foi realizado, e aí a gente pode chegar a entendimento que houve uma eficácia, reprovou nisso ou naquilo. Se é algo muito superficial, eu acredito que vai gerar mais dúvidas ainda naquela pessoa e ela vai questionar. Imagina lá que então ele foi falado para ele que ele não passou por autoconfiança, mas eu me sinto confiante. Isso vai atrapalhar ainda mais. A ausência de interpessoalidade, a ausência de liderança. Então isso tudo pode atrapalhar ainda mais o candidato. Por isso eu sempre falo, pessoal, se preparem antes. A preparação não é aprender a fazer teste. Nenhum profissional, psicólogo ativo no Conselho Regional de Psicologia, nosso caso aqui na Cognos, vocês podem ver que nós estamos ativos, pesquisem aí, tem o nosso CRP, nós vamos deixar aqui, o nome completo. Então, nós não vamos ensinar vocês a fazer teste, nem coletivamente, com um grupo de pessoas. Nós aplicamos os testes para avaliar o perfil de vocês, onde vocês precisam ser melhorados. Na autoconfiança, no relacionamento interpessoal, numa história de vida que ficou para trás com muita tristeza, muita angústia, muito sofrimento. Muita agressividade, impulsividade, ansiedade. Exatamente. Então a gente faz esse trabalho com vocês e é correto que vocês se preparem, porque a vida nos proporciona muitas mudanças. O que nós somos hoje, amanhã nós seremos outras pessoas diferentes, melhores, ou vamos melhorando esse processo à medida que a nossa vida vai passando. O senhor está falando que quando o candidato vai pegar a devolutiva, por que você reprovou no psicológico? A
ausência de liderança, ausência de interpessoalidade, fobia, sabe-se lá o que vai colocar. É apenas uma informação ditada, que pode mais trazer prejuízo do que benefício. Se o candidato for com um psicólogo ou se ele for com um advogado, para ter acesso ao que foi produzido, aí eu passo a ter conhecimento do que foi avaliado pelo psicólogo. Porque não é só ouvir, né? Eu penso isso, não é só ouvir, porque eu fui reprovado. Eu quero saber quem foi o psicólogo que reprovou, qual que é o CRP dele, se ele está ativo. Eu quero saber o que ele produziu em cima do que foi feito na avaliação psicológica. Quais foram os traços que ele observou no teste de palográfico, no teste de HTP, no NELP, no teste de atenção, no teste de inteligência, no teste de memória, no PMK. Não importa qual seja o teste, mas com um profissional você passa então a ter acesso a essa produção. Não é isso? É isso aí. Não é só a fala, porque só a fala vai causar mais angústia, mais ansiedade. É isso aí. É isso, né? É isso aí. Oliveira, eu tenho algumas perguntas que já foram passadas no WhatsApp aqui da Cognos, que a gente encontra aqui nos vídeos, né? Então, se você está gostando, tem alguma dúvida, né? Aqui nos comentários, deixa a sua sugestão, coloque sua dúvida, a gente vai dê sugestão para os próximos vídeos, a gente vai aqui sempre estar atendendo vocês. Avaliação psicológica, doutor Oliveira, para o candidato que se prepara ao concurso de soldado, é importante fazer e por quê? Importantíssimo fazer. Se 80% reprovam nessa fase, nada mais justo e mais correto do que vocês se prepararem com muita antecedência. Aquele que espera primeiro fazer o TAF, para depois se preparar, pode ser surpreendido com muitos detalhes que vocês não conhecem de vocês, e através desse trabalho da preparação a gente consegue ajudá-los a sair desses processos. Então, antes, melhor. Espera para a última hora, o último instante, vão ficar pelo meio do caminho. E eu queria saber quais são os testes que costumam cair com maior frequência, são testes fixos, como isso funciona na Polícia Militar? Essa é uma dúvida que muitos candidatos que estão ingressando agora à carreira militar têm. Pessoal, os testes, existem inúmeros testes, inúmeros. Muitas vezes vocês fazem um teste lá, famoso NELP, eu fiz um teste que tinha tantas perguntas, 240 questões. É o PT 240 questões. Isso. Então, galera, poderia fazer um PATI, que pode fazer de 90 questões, que são testes de personalidades, que vão trazer algumas informações de vocês. Testes projetivos. Eu fiz, todo ano cai o HTP. Pode não cair o HTP, pode cair um outro teste projetivo. Vai cair um ROCHA. Mas são testes também que vão pegar características de vocês. Cai desenho figura aqui. Desenho figura. E outras polícias fora de São Paulo aplicam. Isso. Então, não tem uma regra. Vai cair isso porque o ano retrasado caiu, o ano passado caiu. Não é isso. Vai cair teste para avaliar vocês. Seja lá qual for o teste ou de quem, a editora que produziu o teste, o objetivo é colher informações do candidato. Legal. O que fazer, doutor Oliveira, na prática, caso alguém esteja nos assistindo, né? Depois da aplicação da prova, esse vídeo foi feito antes da aplicação do exame psicológico, mas vamos supor que logo depois alguém procurou na internet e encontrou o nosso vídeo. O que o candidato faz se ele for reprovado, né? Ele tem um transtorno? Se ele for reprovado, ele tem transtorno? Isso indica transtorno? Então, a gente tem que pensar assim, alguém está avaliando vocês, é um profissional que lá está, e muitas vezes os testes trazem um resultado bom, né, que vocês produziram ali, e o resultado é satisfatório, porém, na entrevista, no diálogo, na verbalização, na postura, tem outros viés que a Cognos gosta de trabalhar e gosta de falar, desde a entonação de voz, a postura, o jeito de expressar, como você coloca o seu sentimento na fala, e isso pode fazer com que vocês também sejam reprovados. Então, por isso que eu falo que nossa preparação da Cognos, ela é muito diferente de outras preparações, porque a gente está preocupado com cada detalhe do nosso candidato. O senhor está falando então que até o comportamento verbal, o comportamento do corpo, a forma de se manipular as mãos, os pés, vão mostrar ansiedade, angústia, uma série de características que pode ser observada pelo psicólogo. Isso, muitas vezes o cara... Vamos supor aqui então vocês fizeram uma preparação, alguém ensinou vocês a fazerem tudo.
Mas, porém, quando vocês vão para a entrevista, vocês vão sendo questionados e o jeito com que vocês verbalizam, falam, expressam o sentimento de vocês não vai bater com aquilo que foi produzido lá no papel ou nos testes. E isso faz com que vocês, muitas vezes, fiquem inaptos. Doutor Oliveira, eu queria agradecer esse vídeo bem esclarecedor. Se você está nos assistindo até agora, curtiu esse vídeo, deixa aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para fazer, deixa nos comentários. Isso nos ajuda a criar novos conteúdos. E reforçando que a Cognos Psicologia tem toda uma preparação para candidatos às carreiras militares, policiais, em especial aqui no caso de soldado. Acho que é isso daí. Pessoal, mandem perguntas pra gente, temas que vocês querem saber. A gente está à disposição para formar, criar os vídeos, criar as palestras, criar os cursos. Então tragam coisas pra gente. Importante para a Cognos entender o que vocês precisam para a gente produzir conteúdos que vão ajudá-los na vida de vocês. Gente, obrigado pela presença. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Isso aí. Então, até a próxima.